Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 27 de julho de 2024. Trazemos aqui hoje mais alguns assuntos para colaborar com as dúvidas, com o aprendizado que cada um está empenhado neste momento importante da transição planetária. Esta semana muitos me perguntaram, e eu estou aqui hoje disposto a esclarecer algumas dúvidas. Por que os Simpsons adivinharam muitas coisas que acontecem ultimamente? As pessoas têm assistido esse seriado na televisão há muitos anos atrás, 5, 10, 20 anos, 30, sei lá quanto tempo que existe os Simpsons, mas eu lembro há bastante tempo que já se via eles na TV. E muitas coisas que eles disseram naqueles seriados, de certa forma, estão relacionados com acontecimentos que hoje vemos no mundo. Então, não é propriamente só os Simpsons. Tudo aquilo que nós conhecemos até aqui como ficção, na verdade, não é ficção. É uma realidade que estava escondida, que não era permitido que as pessoas soubessem desta verdade, porque isso colocaria em risco o comando e o poder daqueles que sempre controlaram a humanidade, sempre tiveram o poder e o controle e o direcionamento de tudo o que acontece nesse planeta. Já falamos aqui muitas vezes sobre este comando, que é um comando chamado de governo oculto, mas que, na verdade, oculto porque nós não tínhamos esse conhecimento, não era dado a conhecer esta verdade. Então a ficção, ela usava desta prerrogativa para poder dizer alguma coisa que não podia ser dito de forma convincente. Ah, então é uma ficção, então isso não existe, é uma suposição. Nós sabemos que um mundo de terceira dimensão, como a Terra foi até aqui, que é um mundo de provas e expiações. As almas aqui encarnadas, que fazem parte dessa humanidade que conhecemos como homens, mulheres, enfim, os humanos, estão aqui aprendendo lições na quase ausência de luz. Somos uma pequena faísca luminosa chamada de centelha divina, um fractal dessa centelha, que viemos aqui experienciar, criar, na quase ausência de luz, porque nós somos essa pouca luz ou pouca consciência permitida até aqui, neste plano de provas e expiações, num mundo onde a lei do retorno é que comanda tudo. A lei de causa e de ação, ou de causa e efeito. Tudo que se faz, volta. Por que volta? Porque nós criamos e vamos experimentar a nossa criação. Não tem sentido você criar e os outros experimentar. É você que vai experimentar. Então, onde é que ficaria a tua experiência? É como você fazer certas coisas, certas comidas, por exemplo, certos pratos, e não saber nem o gosto. Criar lá um licor, uma bebida e nunca provar. Você não vai saber. Você pode, inclusive, melhorar aquela tua criação. Então, este é o objetivo neste planeta onde a lei é a lei do retorno, a lei de causa e efeito, de ação e reação. Você faz e depois você prova do resultado. Nós temos muitas informações que hoje começam a esclarecer todas as dúvidas que nós tivemos durante esses milênios. Porque alguém já disse, por que então que nós viemos aqui experienciar? Não seria melhor lembrar quem somos, de onde viemos, de qual estrela? Trazer o conhecimento que nós tínhamos lá na versão de consciência mais elevada? E aqui ainda não lembramos das nossas vidas passadas, onde a gente poderia saber o que precisa consertar,
Olha, se a gente soubesse tudo isso, não teria sentido estar aqui. Nós não iríamos deixar a nossa boa vida num planeta, numa estrela mais elevada, numa dimensão mais elevada e vir aqui experienciar, criar coisas que a gente já sabia, de cor e salteado, como se diz. Nós viemos aqui para criar algo novo. É este novo, esse algo novo que nós experienciamos, mas com as limitações. Nós vemos alguns programas em televisão, vários tipos de programações onde as pessoas são submetidas a provas. Provas quase que limitadas por certas circunstâncias, e são coisas de dias, semanas, mas nunca um tempo longo. E as pessoas vão, se cadastram e lutam para conseguir a vaga, mesmo que vão lá e passar por certas dificuldades. Aí alguém pergunta, por que a alma veio aqui? Ora, é a mesma coisa. A alma veio aqui experienciar, só que aqui ninguém vai ganhar o primeiro prêmio. Todos vão ganhar, todos vão levar o seu conhecimento para todo o cosmo infinito, para a sua mônada principalmente. E aí as dúvidas, por quê? Por quê? Por quê? Porque nós viemos aqui exatamente para criar. Nós somos co-criadores. E nós viemos aqui porque somos os melhores deste universo local. Porque a Terra é, com certeza, a escola mais dura deste recanto do cosmos. Então, desde que há um comando obscuro que dita as regras, é preciso então que nós tenhamos o entendimento de que certas verdades, antes da hora, não são permitidas. E para que se divulgue algo para quem está com olhos de ver e ouvidos para ouvir, que prestem atenção. Então a ficção, de certa forma, foi permitida, porque ela não afetava e não colocava em risco o comando dessas consciências dominadoras. Uma certa ocasião, eu recebi uma informação das consciências mais elevadas que diziam: quando uma pessoa tem um canal mediúnico, ela pode usá-lo para receber informações, seja do bem ou seja do mal, ou seja da luz ou da sombra. O canal é sempre um meio de comunicação, é um canal, como se diz, um cano que leva algo. O canal mediúnico nada mais é que um mecanismo de comunicação entre os planos mais elevados e esse plano físico limitado. É certo que nos planos mais elevados também tem sombras. Por isso nós temos as experiências das entidades que aqui estavam, que não eram físicas, estavam numa dimensão superior, porém ainda naquela faixa de frequência da não-luz. Porque sempre existiu isso, essa reciclagem, e aqui na Terra é o seu reduto final nesta galáxia, porque a partir de agora a galáxia está liberta do mal. Não da dualidade, porque a dualidade não precisa ser bem e mal, apenas luz e ausência de luz, mas sem a maldade, sem aquilo que traz dor e sofrimento para quem quer que seja. Nesta informação que eu recebi, dizia que quando uma pessoa tem mediunidade, ela traz uma mensagem, seja através da psicofonia, que a gente chama de incorporação, seja através da psicografia, que é a escrita, da clarividência, da clareaudiência, enfim, tantas formas. Mas tem muitas pessoas que não expressaram a sua mediunidade em lugar nenhum, mas conseguem expressar através de um escrito, de um livro, de um roteiro de cinema, de uma mensagem qualquer. Inclusive, num roteiro para um filme de
ficção, como era conhecido. As verdades, como as mentiras, elas podem ser canalizadas de consciências fora da pessoa que está colocando o seu trabalho naquele momento. Então, tanto um filme bom quanto um filme considerado ruim em termos de informação são mensagens trazidas. Na maioria das vezes, aquela pessoa que está fazendo, criando um roteiro, escrevendo um livro, escrevendo um seriado, ou uma mensagem qualquer, ela pode estar servindo a luz ou servindo a sombra. Como a luz não podia se manifestar até então, ela usava-se desses artifícios como ficção científica. Ah, não tem comprovação, é uma miragem, é uma possibilidade. Mas é como se fosse uma fantasia. Então assim passava. Muitos seriados se utilizaram desta artimanha. E o Simpson não foge à regra. Eu acredito que aquele que desenvolveu o roteiro dos Simpsons, ele tinha mensagens do alto, que ele recebia e ele podia camuflar desta maneira, mostrar algumas coisas. Porque se eu recebo uma informação hoje de algo que vai acontecer mais adiante, como tantos áudios e textos que eu já coloquei publicamente aqui nas minhas redes, aquele que recebeu as orientações para criar o seriado do Simpson também recebeu as informações. Ele teve a visão de algo lá adiante. Uma linha de tempo do futuro. Falei aqui muitas vezes que nós podemos acessar linhas de tempo do passado, do futuro, linhas de tempo paralelas, simultâneas e linhas de tempo que nunca existiram, mas que estavam projetadas. São possibilidades. Então, nós vemos hoje alguns episódios, não tudo, obviamente, mas alguns episódios que parece que foram escritos ontem. Porque já aconteceram de verdade. Claro que nem tudo o que se vê nas redes sociais é verdade, tem muita coisa inventada, mas sim, se você assistiu Simpson, você viu algo que, se você lembrar, que tem relação com algo de vez em quando que acontece agora. Então essa seria a explicação. Por quê? Não é que os Simpson previram. Quem escreveu estava numa linha de tempo lá adiante que ele previu. Assim como os profetas, as profecias. Naquele momento profetizado, a linha de tempo estava configurada. Pode acontecer, pode não acontecer. Os Simpsons também não acertam tudo. Algumas coisas apenas, dentro de tantos episódios, um ou outro tem uma coincidência com o fato que acontece agora. Porque as coisas mudam. Quantas vezes eu já disse? É como uma previsão de tempo. O prognóstico indica que vai chover daqui 5 dias. Mas algo acontece nas mudanças das pressões atmosféricas, dos ventos, da temperatura, e a chuva pode se concretizar, pode não se concretizar. Uma frente fria pode ser desviada, pode ser levada para alto mar, desviada do continente e assim por diante. Porque no momento que é feita uma previsão, está configurada aquela previsão, que pode mudar depois, de acordo com circunstâncias. E as linhas de tempo são assim. Nós podemos mudar as linhas de tempo, individuais, coletivas. Obviamente que tem algumas linhas que se configuram e não podem mais ser mudadas, porque se concretizou, está em andamento. Quando está em andamento, ela vai finalizar. Ela precisa finalizar para que uma outra linha se configure. E não somente os Simpsons, mas teve
alguns outros episódios, né, escritos, falados, profetizados, que de vez em quando se concretizam. Não há mistério nisso. Todos nós sabemos que há uma visão fora dos nossos olhos, que é a nossa visão de alma, as nossas frequências mais elevadas que nos permitem ver o futuro. Na quinta dimensão, nós vamos saber sempre o futuro. Vamos lembrar todo o nosso passado? Na quinta dimensão não terá como hoje o passado e o futuro, será sempre o agora, porque nós estamos sempre ligados àquilo que foi e àquilo que vai chegar. É uma outra consciência, sem o limite da terceira dimensão. Então, espero que essa parte esteja então esclarecida, porque tem mais algumas coisinhas aqui que hoje nós vamos colocar. Uma outra dúvida bastante levantada ultimamente é o que acontece com as pessoas que passam pelo estado de coma. O que acontece com aquela pessoa que fica lá dias, semanas, meses, até anos, num estado vegetativo? Bom, para resumir numa frase, eu diria, é a mesma coisa que acontece quando a pessoa está dormindo. A alma está solta, livre. Ela vai aonde ela quiser. Ela está ligada ainda ao cordão de prata, como aquela que pertence a um corpo que dorme. Então ela não pode ainda se libertar definitivamente. Só quando chega a hora, então é cortado esse cordão de prata e ela se liberta. Então o corpo morre, como se conhece a morte. No estado de coma, a alma ela está praticamente o tempo todo na quarta dimensão, ou até dimensões superiores. A diferença do sono é que no coma, a alma está consciente daquilo que também acontece ao seu redor. Ela tem um entendimento, ela percebe. Por isso que às vezes quando nós nos aproximamos de alguma pessoa que está em estado de coma, é preciso cuidar até os pensamentos, porque ela lê os pensamentos. Ela sabe quem está ali, ela sabe quem é você, sabe quem sou eu, sabe quem é a pessoa que se aproxima. E ela, além de ouvir as conversas, ela também lê os pensamentos, porque ela está num outro estado de consciência. Além da matéria, além da limitação física. Na verdade, a alma que está em coma não sofre. Essa é também a mesma sensação de quando a gente está dormindo. Mesmo que você tenha uma doença, uma dor muito forte no teu corpo físico, no momento que você dorme, você não sente a dor. Não sente a dor no físico. E a alma também não sente, porque a alma não tem corpo físico, ela está num corpo físico. Muitas vezes a alma, estando num corpo que está em coma profundo, ela passa por uma avaliação como se fosse uma avaliação do pós-morte, o pós-desencarne, no além-túmulo. Por isso, muitas vezes, pessoas que passam por uma doença muito grave, por uma situação grave, principalmente se passam pelo coma, às vezes nem precisa passar pelo coma, mas quando passa pelo coma, ela acorda depois do coma numa outra consciência. Ela não é mais a mesma pessoa de antes. Ela se programou para ter uma vida completamente diferente, como se fosse uma outra encarnação. Obviamente que tem ainda aquela parte do antes do coma, muito ali junto e influenciando e as pessoas, o local, a família, os negócios, enfim, ainda tem essa ligação. Mas conscientemente ela é como se tivesse desencarnado e reencarnado novamente, adulta. É interessante porque nós podemos perguntar para as pessoas que passaram pelo coma se elas têm
realmente vontade de esclarecer ou se elas não têm medo, porque tem pessoas que não querem falar sobre isso. E temos que respeitar as suas vontades. Mas as pessoas que querem falar, elas contam coisas interessantes. Não precisa nem receber tanta informação de consciências mais elevadas, porque essas pessoas que estão próximas de nós, que passaram pela experiência, podem nos dar essas informações. Eu tenho muitos relatos de pessoas que passaram pelo coma, principalmente com este episódio de saúde ali que surgiu em 2020 e que muitas pessoas enfrentaram essa situação. Normalmente os relatos são muito parecidos. Por quê? Porque é assim. É uma forma de contar, de dizer e de interpretar, mas elas têm sempre um mesmo sentido. Porque este sentido ele é praticamente comum para todos aqueles que passam pelo coma. Aquela alma que está no coma, ela muitas vezes não está espiando. Ela está apagando, espiando, resgatando uma dívida do seu passado quando ela não está em coma. Quando ela está consciente, que ela está sentindo. Quando está em coma, não é resgate dela. Quando ela está em coma, é resgate de alguém próximo, que precisa entender algo. Por isso que às vezes aquela pessoa que está em coma demora muito para desencarnar, aquela alma demora para desencarnar, ou então demora para se recuperar. Por quê? Porque tem alguém próximo, alguém da família principalmente, que precisa entender alguma coisa e não está entendendo. Quando aquela pessoa encarnada que precisa entender algo, ela entende, compreende, aceita, enfim, faz o seu dever de casa. Então aquela alma que está em coma, ela pode melhorar de uma hora para outra, sair do coma. Ou então desencarna de vez, porque era a hora dela desencarnar também. Quanta coisa nós podemos abreviar se nós pudéssemos entender sempre as situações, o porquê de cada coisa. O sofrimento, na verdade, como foi dito aqui tantas vezes há muito tempo já, o sofrimento é uma opção. Porque o desconforto, a dor, ela chega para dar o aviso, mas ela não precisa ficar. Como já foi dito outras vezes também, a dor é o carteiro que traz uma mensagem do correio. Mas ele não precisa ficar morando na nossa casa. Ele entrega a correspondência e vai embora. Entrega a encomenda e vai embora. A dor deveria ser assim. Traz o significado, a mensagem e vai embora. Por que nós ficamos com a dor? Porque não compreendemos, não aceitamos. E queremos nos libertar dela, mas não fizemos aquilo que ela veio nos proporcionar, que é o entendimento de algo. Então, muitas vezes, o coma de alguém é uma alma que está em missão, também para despertar, para ajudar alguém que está próximo, que precisa passar por aquela situação para compreender alguma coisa que ainda não era compreendida. E por fim, tem mais um tema que ainda posso colocar aqui, já que há um certo tempo. Me pediram várias vezes para falar sobre os psicopatas. Bom, todo mundo sabe o que é um psicopata. É obviamente, uma alma encarnada que tem desvios na sua psique e que age de forma violenta, de forma maligna, enfim, de tantas maneiras, mas sempre causando mal para alguém. O psicopata, ele não é simplesmente uma pessoa que teve problemas na sua psique. É óbvio que o psicopata tem um distúrbio gravíssimo na sua psique. Mas a alma não passa por algo que não precisa passar. A alma passa por algo que ela precisa passar para melhorar, para evoluir.
E muitas vezes é uma escolha da alma fazer aquilo de propósito, porque é uma tendência dela. Porém, as tendências podem ser controladas, é como um vício. É uma prova dura, mas é uma prova. Precisa ter força de vontade, querer e vencer. Quando nós vemos um psicopata agindo, as pessoas pensam, ele é doente. Não. Ele sabe que está fazendo isso. Porque é a personalidade dele. Ele sabe, ele é ardiloso, ele arquiteta, ele planeja, ele é minucioso nos seus atos. Ele se compraz com aquilo. Existem casos que não são psicopatas, como esquizofrenia, como outros problemas mentais, neurais. E a pessoa não precisa ser má. O psicopata, ele sempre é mau. Ele se compraz naquilo. Então as pessoas dizem, mas por que a alma faz um plano assim? Não, o psicopata não fez plano de alma. Na maioria dos psicopatas, a alma não tem plano nenhum. É aquelas chamadas encarnações compulsórias. São almas que foram resgatadas das trevas e tiveram uma oportunidade de se redimir. Eles, quando se dão conta, estão encarnados. Eles simplesmente não sabiam que iam reencarnar. Porque eles não queriam reencarnar. Eles não querem. Eles estão tão bem naquela escuridão da sombra, nas trevas, nos abismos das trevas, agindo lá no plano etérico, que eles não querem encarnar. Para que encarnar? Mas de vez em quando eles são impelidos a uma encarnação compulsória para, no meio de algumas famílias boas, porque eles sempre vêm em famílias boas, para que eles possam se redimir, para que eles possam ter oportunidade de mudar. Às vezes eles precisam de várias encarnações, mas muitas vezes numa única encarnação eles já conseguem superar essa prova difícil, que é viver mais ou menos uma vida dentro de uma certa normalidade de ética, de bom senso, de consciência. Se ele encontra um pouco de energia no seu meio, seja a família, seja a comunidade, enfim, às vezes ele consegue vencer sem demonstrar nenhuma atitude do mal que ele se compraz, ou pelo menos a alma dele se comprazia antes de encarnar. Mas a maioria falha porque não é fácil, então eles precisam de várias encarnações. Nós temos algumas informações que dizem que a partir de 1950, alguns milhões de almas vieram para esse planeta encarnar de forma compulsória. E muitas dessas almas são psicopatas. Por isso, tantos casos de 1950 para cá, porque engrossou o caldo, como se diz. Aumentou o número de almas com essa tendência. Então nós vemos ali tantas pessoas comuns e nem tão comuns, né? Porque tem pessoas famosas. Só que muitas vezes eles conseguem esconder as suas atitudes, as suas ações, de tal forma que as pessoas não sabem. Principalmente se é uma pessoa de destaque. Ela consegue ser tão ardilosa que ela esconde todas as suas falcatruas, como se diz. E poucas pessoas sabem de fato que ela é um psicopata. Está bem escondidinho ali, aprontando todas e caindo novamente na desgraça, porque uma alma que faz isso
cai numa desgraça. Ainda mais agora que é a última encarnação na dualidade da Terra. E, aliás, é por isso que muitas almas psicopatas hoje encarnadas, porque é a última oportunidade de se melhorar, porque a partir desta encarnação, provas e expiações não terá mais aqui, então vão ter que ir para outro planeta. Infelizmente é grande o número de psicopatas que vão falir nesta encarnação. Mas como nada é perdido para sempre, terão outras oportunidades em outros planetas ainda de provas e expiações. Serão certamente os exilados, mas alguns ainda se interessam, se esforçam tanto que conseguem vencer essa dura prova neste momento final e derradeiro dessa caminhada neste planeta de terceira dimensão. Então, vemos que, pelo lado espiritual, tudo tem um sentido. Porque quando nós olhamos pelo lado dito espiritual, nós olhamos pela consciência elevada. Porque o nosso espírito é uma consciência muito elevada. É um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte, que se dividiu em super-almas, almas e fractais para experienciar aqui. E às vezes, um fractal de uma mônada, uma alma de uma mônada se perde e precisa ser recuperada. Então, os psicopatas também são seres divinos que um dia precisam retornar à sua origem pura. Uma experiência que foi bastante longe, mas não o suficiente para se perder definitivamente, porque sempre é possível a recuperação. Por isso as oportunidades nunca faltam. Seja aqui, seja em outro mundo. E nós temos que entender que o Pai sempre vai cuidar de seus filhos. O bom pastor não perde uma de suas ovelhas. E é por isso que as coisas são como são. O que falta é entendimento para compreender, para aceitar, para transmutar. Porque uma vez que nós não compreendemos as coisas, nós às vezes assumimos responsabilidades ou situações que não são nossas e nos atrasamos nessa caminhada. Mas é chegado o momento que a consciência está expandida, está elevada e daqui em diante tudo vai ser mais fácil. Como eu já disse tantas vezes, o pior já passou. Precisamos confiar, precisamos acreditar e, acima de tudo, fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor, que é a única coisa que nos cabe. E então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.